Outra mudança muito importante, que essa tem gerado uma quantidade enorme de dúvidas entre os investidores, entre os contadores, os profissionais da área, é quanto à obrigatoriedade de apresentação da declaração por parte de um grupo de investidores. Como assim, Yuri? Foi noticiado através daquela super live que a Receita fez, se não me engano, no dia 27 ou 28 de fevereiro, que eles mudaram o quesito de obrigatoriedade da declaração dos investimentos. E esse quesito que foi alterado foi em relação à operação na Bolsa. Então, só para pegar e deixar um apanhado geral para vocês, hoje, quem são as pessoas obrigadas a prestar a declaração do imposto de renda, ou seja, colocar todas as informações do seu patrimônio e da sua renda para a Receita Federal? Existe na lei uma obrigatoriedade na qual eles listam 8 motivos de obrigatoriedade. Eles colocam lá 8 casos. Tem o caso de renda, por exemplo, quem recebeu rendimento tributado que somatório supere a R$ 28.559,74. Quem teve rendimento isento, não tributado, ou com tributação exclusiva definitiva, que o somatório dessa renda ultrapasse R$ 40.000. Quem possui bens e direitos, que o somatório, no final de 2022, estava em R$ 300.000. Quem mexeu com atividade rural, quem mexeu com ganho de capital na venda de imóvel, enfim, quem passou para condição de residente, enfim, tem 8 quesitos. Um desses quesitos é a operação com bolsa de valores. E foi nesse ponto que a Receita fez uma alteração. Então, nos demais quesitos, ela não alterou, até mesmo porque ela não mexeu na nossa legislação. Ela simplesmente divulgou uma instrução normativa que mexe com a questão da regra da declaração. Tá? Então, ela não mudou o conceito mesmo que está previsto na nossa legislação. Então, o que ocorre? Ocorre que gerou essa confusão nos investidores de que a nova regra que a Receita divulgou seria que a pessoa está obrigada a prestar a declaração caso ela tenha realizado operações de venda na Bolsa de Valores com valor superior a R$ 40.000. Ou que, na operação de venda dela, tenha gerado imposto de renda a ser recolhido. Então, temos essas duas condições, né, essas situações, isoladas ou em conjunto, que geram a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. E isso gerou uma confusão por parte de algumas pessoas, que eles entenderam que, por mais que eu esteja obrigado, então, a fazer a declaração, já que existe essa regra, essa lâmina, então quer dizer que eu não preciso mais declarar meus investimentos, que eu sou um pequeno investidor. E a própria Receita falou isso na live dela, e fez um estudo junto com a B3 e levantou que a maioria das pessoas são pequenos investidores que fazem aporte de até R$ 1.000 por mês, né? Então, ela fez isso para tentar ajudar, auxiliar essas pessoas. Então, algumas pessoas deram essa interpretação de que não ia precisar mais declarar os investimentos. Só precisa declarar se tiver operação acima de 40 mil ou que tenha gerado imposto de renda. Essa interpretação, cuidado, fique atento, está errada, tá? Está errada. Por quê? Uma vez que você é obrigado a efetuar a declaração dos seus bens, do seu patrimônio, da sua renda, no imposto de renda, você tem que declarar tudo. Aí depois nós vamos entrar aqui na parte das exceções. Então, se você teve uma renda superior àquele limite, R$ 28.559,70, você não está obrigado, porque está lá nos quesitos, nos 8 quesitos da Receita Federal. Se você se encaixar, enquadrar em um quesito, você já está obrigado a declarar toda a informação a respeito da sua renda e do seu patrimônio. Que a Receita quer saber de tudo, quer saber de tudo. Então, um pedaço desse patrimônio são os seus investimentos na Bolsa de Valores. Seja seus investimentos de renda fixa, seja seus investimentos de renda variável. Então, um pedaço desse patrimônio são essas operações. Então, você já está obrigado. Aí, então, para que ela criou essa regra? Ela criou essa regra porque no estudo levantado por ela verificou que, às vezes, tinham pessoas que eram estudantes de, sei lá, de graduação, então nem tinham trabalho formal, às vezes estudava e trabalhava como estagiário, recebia uma bolsa estágio com um valor pequeno, nem tem incidência de imposto de renda, que está no campo de isenção, e ela começou a operar na Bolsa de Valores porque a educação financeira no Brasil começou a evoluir de 2018 para cá. E a regra antiga mencionava que qualquer valor de investimento já sujeitava a pessoa para essa declaração completa. Então, visualizando essa pessoa que não se enquadra em nenhum dos 8 requisitos,
ela não passou para a condição de residente, ela não teve atividade rural, que quer compensar prejuízo, ou que o faturamento foi acima daqueles R$ 142.000, não teve aquele montante de 40 mil de rendimento isento, tributados, ou não tributados, acima de 40 mil, não tinha um patrimônio acima de 300 mil, não teve essa renda de 28.559,70 centavos, enfim, ela não se enquadrou em nenhum quesito, mas o quesito da Bolsa de Valores já faria com que ela fosse obrigada a prestar essa declaração, aí, nesse caso, a Receita criou essa nova regra, essa lâmina, para falar, olha, fulano, você, na regra antiga, seria obrigado a declarar só por causa dos seus investimentos. Agora você não precisa declarar mais. Então, nesses casos isolados, a pessoa está dispensada. Então, cuidado. Eu vi muitas pessoas, até grandes influencers, tendo uma interpretação inicial equivocada, tá? Equivocada. Falando que não, é só quem tiver um patrimônio de 300 mil investidos. É errado, a lei não fala sobre isso. A lei é a 9.250. Quem gosta de pesquisar a fundamentação legal, no artigo 25, fala exatamente disso, tá? Se você se enquadrar em qualquer um desses quesitos, você já passa a ser obrigado a declarar toda a informação de renda e de patrimônio. Então, a primeira grande mudança que tem causado polêmica por aí é essa lâmina que ela criou, mas que, para a maioria dos investidores, não mudou nada. Porque, às vezes, a renda dele já está superior ao campo que ela delimitou para a declaração, ou por causa dos rendimentos isentos, ou por causa dos bens de direito, enfim, né? E, mais importante ainda, que eu recebi várias perguntas dessa lá no meu canal no YouTube, que é o seguinte: eu tinha posse de um fundo imobiliário, realizei a venda. Não existe na legislação a isenção para imposto de renda na venda de cotas de fundo imobiliário. Eu tive que pagar R$ 10 de imposto de renda. Eu vou ser obrigado a fazer a declaração, então, com essa regra nova? É obrigado a fazer, tá? Porque a regra fala, operações de R$ 40.000 para cima, está obrigado, ou qualquer operação que tenha gerado imposto de renda a ser recolhido. Mexeu com opções, fez a venda lá da opção, recebeu lucro naquela opção, você vai ter que pegar e prestar toda essa informação. E, novamente, se você se enquadrar em qualquer um daqueles outros requisitos, você já tem que fazer essa declaração completa, tá? Então, essa foi a primeira grande mudança. Outras mudanças é que ela aperfeiçoou um pouco mais seu layout. Um dos principais pontos de aperfeiçoamento é que ela acabou, finalmente, colocando fim à discussão, por exemplo, de qual informação você tinha que colocar nos fundos imobiliários, se era o CNPJ do administrador ou do próprio fundo. Porque o fundo, por mais que tenha um CNPJ, um cadastro, para pegar e ter a identificação daquela operação, quem faz a operação em si, propriamente dito, é o administrador. Tá? É o administrador. O patrimônio separado, então não tem perigo do administrador falir e levar o patrimônio do fundo, é separado, tudo tem suas regras. E gerava confusão de quem deveria colocar essa informação. E agora, para esse programa desse ano, a Receita dirimiu essa confusão, essa dúvida, e colocou que deve ser declarado o CNPJ do fundo imobiliário e dos diversos fundos de investimento que existem por aí, FIAG, fundo de infraestrutura, fundo de investimento de direito creditório, por aí vai. Então, agora nós colocamos o CNPJ do fundo. E isso já está ligado correlatamente também ao informe de rendimentos, né? Algumas empresas, como o prazo da DIRF é até anterior à divulgação do programa do imposto de renda da pessoa física, algumas dessas empresas que são administradoras de fundos, eles colocaram o CNPJ deles como fonte pagadora. Mas, no programa, se você observar, o CNPJ correto é o CNPJ daquele fundo que efetuou esse pagamento para você, mas seria um fundo que realmente efetuou essa remuneração dos seus cotistas, como é o caso dos fundos imobiliários. Então, essa foi a segunda mudança. Uma terceira mudança, que essa abrangeu uma gama elevada de ativos que estão listados na Bolsa de Valores, que é quanto à informação agora do ticker de negociação. Primeiro, é o seguinte: quando você abrir sua declaração, foi efetuada a informação, por exemplo, de ação do Banco do Brasil. Você tem ações do Banco do Brasil, você quer declarar o seu imposto de renda. Quando você for preencher o código daquela informação, que é o 301, você vai agora ter que assinalar uma opção, né, uma informação adicional se aquela empresa ela é listada ou não na Bolsa de Valores, ou seja, se ela é negociada ou não na Bolsa de Valores. E a partir do momento que você assinar que ela é negociada, a Receita agora quer o código de negociação dela. Ela não quer mais só o CNPJ, que é obrigatório, e aquela discriminação, né, que é quadro que você coloca as informações adicionais, e não existe um layout padrão para que o investidor coloque o que ele quer, aquelas informações.
Interessante é que no mínimo ele coloca o seu preço médio e coloca a quantidade de ações e faça a distinção se são ações ordinárias, UNITs, se são preferenciais e qual companhia. Agora ela quer o ticker mesmo de negociação para poder ter o quê? Uma informação mais precisa que vai ajudar ela depois no futuro, se ela quiser cruzar dados de malha fina. Então, verificar lá na B3 se você tinha mesmo que a posição, porque a B3 já faz relatório de posição de todos os investidores aqui no Brasil para o final do ano. Então, agora fica mais fácil fazer esse controle dessas informações, né? E quem sabe no futuro, na declaração pré-preenchida, ela já dá essa informação. Que um dos avanços para esse ano, né, o tema aqui da nossa live, que é a nossa focada em investimento, mas só para passar um conhecimento geral para vocês, é que uma das principais mudanças que eles fizeram para esse ano, agora é pegar, através da declaração pré-preenchida, pegar algumas informações muito importantes. Por exemplo, a Receita mencionou que quem tiver feito operações com imóveis ano passado, imóveis residenciais, comerciais, registrou no cartório, o cartório apresentou, se não me engano, é a DOI, que passa essas informações para a Receita Federal, na sua declaração pré-preenchida já vai vir esse imóvel, já vai vir preenchido com os dados básicos e as informações que foram registradas no cartório. O valor não vai vir, por quê? Porque no cartório você tem um valor do contrato, né? Mas às vezes você fez um financiamento, então o valor é algo que não vem automático. Aí cabe ao contribuinte informar o valor. Mas já vai puxar as demais informações. A matrícula do imóvel, qual o cartório que está registrado, metragem, todas aquelas informações que eles pedem do cartório. Tá? Então, vocês veem o avanço que está tendo no cruzamento das informações da Receita Federal. Agora, os prestadores de serviço da saúde, que fazem a declaração da DMED, agora pré-preenchido também já está aparecendo. Eu peguei clientes meus que puxaram, eles puxaram pré-preenchido e apareceu lá os informes de pagamento do plano de saúde, plano odontológico, e etc. Quer dizer, tanto que a Receita está começando a fechar o cerco, tá, gente? Depois vai ser difícil sonegar, porque ela está pegando as informações, já cruzando, e até para o contribuinte, ó, contribuinte, eu vou te ajudar aqui, vou te auxiliar aqui, para te ajudar a pegar as informações que às vezes você esquece, né, de colocar uma informação ou outra, então eu vou começar a te ajudar. Outro ponto também é a disso vai puxar as contas, sabe? As contas bancárias que você tem, das instituições financeiras, ela também vai puxar, desde que tenha um saldo de pelo menos R$ 140 na conta, ela vai puxar também de forma automática, tá? Ela vai puxar de forma automática a sua declaração. Então, quem sabe, ou quem pede ela de fazer isso com os investimentos, né? No futuro, pode ser que ela faça o quê? Que ela vá, já faça um convênio com a B3, já puxa, ou cria uma obrigação acessória para a B3, né? Eu acho mais fácil, né? Cria uma obrigação acessória para a B3 vai e já manda como se fosse um trato de investimento de todos os brasileiros na Bolsa de Valores. Aí, quando você pegar a sua declaração, já vem preenchido pelo menos a quantidade, né? Ela não vai informar preço médio, que nem a B3 fornece preço médio.